Meus amados e queridos irmãos e amigos, a todos vocês, inscritos ou não no meu canal, eu estou aqui no anoitecer deste domingo, dia 10 de abril de 2022, depois de cerca de 12 dias que não gravo nenhuma mensagem no meu vídeo, em função do que aconteceu comigo. E este vídeo que eu irei gravar, ele tem tudo a ver com o que aconteceu comigo. É sobre coisas que eu sabia que ia acontecer. Porque eu rompi com o sistema religioso cerca de 5 anos atrás. E a gente sabe como os religiosos evangélicos, eles agem, eles pensam acerca não somente daqueles que romperam e vieram para a graça de Deus, mas também aqueles que nunca estiveram lá e também nunca fizeram parte desse contexto dentro desse sistema religioso. Então, eles pensam algo acerca de nós. Daqueles que nunca estiveram, é aquilo que nós sempre falamos: você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, senão você vai para o inferno. Você precisa ir para a igreja, coisas assim desse tipo. E para nós que estivemos lá e que rompemos, eles dizem que nós somos hereges, que nós somos desigrejados, que nós estamos desviados, que nós estamos longe do caminho do Senhor, coisas assim dentro desse contexto. E então, tudo que muitos deles querem é que aconteça algo conosco. Isso é duro, mas é uma verdade. Lógico que se você for perguntar, eles vão dizer que não. Mas eles torcem. Principalmente quando o assunto é no tocante a dinheiro, aqueles que deixaram de serem dizimistas, né? E que acontece alguma coisa na vida de qualquer um, seja lá da forma que for, aí eles dizem: olha, viu, parou de dar o dízimo, seu carro foi furtado, foi roubado, viu, parou de dar o dízimo, sua casa virou uma farmácia, viu, parou de dar o dízimo, você perdeu o seu emprego. Então todos eles dizem que é porque você parou de dizimar. Mas vamos lá, eu quero dar o tema. Não é uma mensagem com textos bíblicos, fundamentando, procurando esclarecer um texto dentro de um contexto, mas eu quero dar um tema. É assim que muitos religiosos evangélicos pensam. Esse é o tema do bate-papo, da reflexão, da palestra que eu quero ter com cada um de vocês. Espalhem, divulguem, compartilhem os meus vídeos para que possam chegar até a outras pessoas. Isso é muito importante. Querido, como é do conhecimento de muitos, no dia 28 de março, eu infartei. Eu dei entrada na emergência do hospital público municipal aqui próximo à minha residência, cerca de 100 metros. E após ser consultado pelo médico e ter feito assim alguns exames, principalmente de enzima, foi constatado que eu estava infartado, com necessidade de fazer com muita urgência um cateterismo. Como nesse hospital, que é uma emergência,
eles não têm assim grandes cirurgias, havia uma necessidade de eu ser removido para um hospital de grande porte, onde pudesse fazer esse cateterismo, ou até mesmo algo maior, caso necessário fosse, e esse hospital em que eu dei entrada, ele não tinha uma estrutura para grandes cirurgias. Então, eu fui transferido no dia seguinte, no dia 29, para o Hospital do Coração, lá em São Gonçalo, onde nesse hospital eu já entrei direto para a sala de cirurgia em função da gravidade da minha situação. E fui direto, como já disse, para ali onde uma equipe de médicos e anestesista e outros estavam ali já me esperando, me aguardando, e logo de imediato eles tentaram ficar apenas no cateterismo, mas não houve como. Eles procuraram então a minha filha, que estava do lado de fora, e disseram para elas que teria que fazer uma angioplastia, e que eu corria até risco de vida se fizesse ou se deixasse de fazer. Como não tinha alternativa, a minha filha, mas o seu esposo decidiram por eu fazer angioplastia, e o que foi feito. Então, querido, isto posto, vamos ao tema. Porque muitos religiosos evangélicos pensam, e eu vou dizer o que eles pensam, eu vou dizer o que eles falam, eu vou dizer o que eles dizem. Quando essas coisas acontecem com qualquer uma pessoa que não faz parte do contexto evangélico, que não é membro de uma instituição religiosa, o que acontece com aqueles que romperam com o sistema religioso, que de lá saíram e não mais frequentam nenhum templo religioso, e que vive hoje a liberdade plena do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Há 5 anos, precisamente em 2017, eu rompi com esse sistema religioso evangélico. Eu deixei de frequentar os templos, me libertando de todo o fardo e jugo da religião, passando a viver a liberdade plena do Evangelho da graça de Deus revelado ao apóstolo Paulo, o Evangelho pregado e ensinado por ele, o Evangelho da incircuncisão. A partir de então passei a ser considerado pelo sistema como desviado, porque é assim que eles nos veem, como desegrejado, porque é assim que eles nos veem, e herege. Somos atacados o tempo todo. Eles se afastam de nós, como se nós fôssemos um leproso. Já não nos consideram mais irmãos. É isso, é a pura verdade, a pura realidade. Muitos deles mudam em relação a nós. Já não falam mais conosco como falava antes, já não frequentam mais a nossa casa. Eu recebi muitas visitas essas de pessoas até que não era desse contexto religioso. Poucos do contexto religioso, ou quase que pouquíssimos, vieram. Pessoas que moram ao lado da minha casa, na mesma rua, não me fizeram sequer uma visita, não foram capazes. Por quê? Porque eu sou um desigrejado, porque eu sou um herege, porque eu sou um desviado do caminho do Senhor. Segundo eles, porque eu estou, segundo eles, afastado de Jesus. É assim que eles agem para conosco. Onde está o amor? Onde está o amor nessas pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que se dizem seguidores, não sei de quê?
Onde está o amor? Que é a essência de tudo. É o amor. Amor ao próximo. Mas se você não fizer parte desse contexto deles, você está alienado. Então, agora, um leproso fora da comunidade chamada por eles cristã. É assim que eles nos consideram, como se fôssemos leprosos. Uma pessoa, para se salvar, segundo eles, precisa, para a religião, de cumprir alguns ritos. Aceitar Jesus como Salvador, se batizar nas águas, participante da comunhão, que eles chamam de ceia. E você então tem que viver debaixo de uma suposta autoridade espiritual ou cobertura espiritual de um líder religioso. É assim que eles ensinam, é assim que eles dizem. Eles dizem, você tem que ter um pastor, porque você é ovelha, você é servo. Eu não sou ovelha e nunca fui ovelha. Eu não sou servo e nunca fui servo. Eu sou filho de Deus. Servo não tem direito. O filho de Deus, sim, este tem direito. Ele é herdeiro. Mas eles se sentem bem dizendo, sou servo, sou ovelha. Fulano é meu pastor, é meu apóstolo, é meu bispo. É assim que eles ensinam, é assim que eles pensam, é assim que eles dizem. E quem estiver fora desse contexto está perdido. E se Jesus voltar ou essa pessoa morrer, ela vai para o inferno. Um inferno criado pela religião como um lago de fogo, aonde um Satanás estará para sempre com todos aqueles que nunca fizeram parte desse contexto religioso. Enquanto isso for cumprido, os ritos, aceitar Jesus, se batizar, participar da ceia, ter um líder espiritual, viver debaixo da cobertura dele, aí você é salvo. E se você morrer assim, então você morre no Senhor. Irmão morreu no Senhor, fulano morreu no Senhor, fulano está descansando no Senhor. Agora quem estiver fora desse contexto, não morreu no Senhor, não está descansando no Senhor. Morrendo no Senhor, cumprindo todo esse rito, aguardarão o arrebatamento coletivo por ocasião da volta de Cristo. É isso que eles dizem e é isso que eles estão esperando. O que não é o caso de nós desigrejados, de nós desviados e hereges. O que não é o caso de nós que vivemos o evangelho da graça de Deus. O que não é o caso de todos aqueles que estão fora desses lugares. Todos esses vão para o inferno. Porque não tem um templo para frequentar. Porque não tem um líder religioso. E para que viva debaixo da sua autoridade, aspas, espiritual. Porque você não participa da comunhão. Porque você não dizima. Porque você não está lá a maior quantidade de vezes possíveis que devem estar. Então você está fora. Você está desligado. Você está afastado. É assim. Isso é a mais pura verdade, é uma verdade que muitos não têm coragem de dizer, mas eu tenho. Porque o meu compromisso é com o Espírito Santo de Deus que habita no meu espírito, e eu sou guiado e dirigido por ele. O fato de ter acontecido comigo um infarto, que quase me levou à morte, porque foi sério. As chances eram mínimas. Para vocês terem uma ideia, em momento algum eu me desesperei, mas as pessoas que estavam ao meu redor, que tomaram conhecimento da minha situação, elas ficaram aflitas e desesperadas. Eu estava tranquilo, sabe por quê? Porque eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo da morte, porque eu sei de onde veio e sei para onde eu irei.
E sei também que todos nós temos um tempo determinado pelo único Deus soberano. E quando chegar esse dia, ninguém tem como impedir. Então, queridos, surgiram muitas indagações e perguntas. Alguns dizendo que Deus me deu uma oportunidade de me arrepender e voltar para a igreja. É isso que muitos disseram. É uma oportunidade que Deus deu a ele de se arrepender e voltar para a igreja. Alguém disse a uma pessoa muito ligada a mim, ele já voltou para Jesus? Fizeram esta pergunta. Ele já voltou para a igreja? Diz para ele que isso, o que aconteceu, foi uma oportunidade que Deus deu para ele. Eu recebi uma visita de um pastor do sistema religioso e ele disse que alguém tinha dito para ele: ele ainda está fora da igreja, ele ainda está afastado de Jesus. É assim, irmãos, que acontece. E então, para muitos, Deus me deu uma oportunidade. Uma oportunidade de eu voltar para a igreja, que é o templo religioso. Porque assim ensina o sistema religioso. Não há salvação fora do templo religioso. Não há salvação fora desse contexto de instituição evangélica. Se você quer ser salvo, segundo eles, você tem que pertencer a uma denominação evangélica. Você tem que ter o seu nome no hall de membro, porque eles se acham uma autoridade de mandar inscrever o seu nome no livro da vida e riscar o seu nome do livro da vida. Que não tem nada a ver com o que eles ensinam e pensam, mas está escrito lá no livro de Apocalipse, né? Que é o livro da escatologia bíblica, e eles aguardam, esperam acontecer tudo que lá está, quando tudo lá já aconteceu. Então, queridos, essa palavra que eu estou trazendo é para a gente fazer uma reflexão. Como essa gente age em relação a nós. Somos leprosos, considerados por eles. Não somos irmãos em Cristo, mas eles são nossos irmãos. Você nunca vai ver um pregador da graça de Deus dizer que eles não são salvos, porque nós entendemos que eles também são salvos, que eles são filhos de Deus. Mesmo que eles não entendam, não tenham a mente iluminada, eles são salvos, eles são filhos de Deus. Não vivem como filhos de Deus, porque querem ser ovelha, querem ser servo. E assim eles se comportam. Mas eles são filhos de Deus, são eleitos, predestinados, são propriedade exclusiva de Deus. Se morrerem, o espírito deles voltam para Deus. Mas não porque eles fazem parte de qualquer instituição evangélica, porque fazem parte desse sistema religioso. Isso não tem nada a ver com salvação. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo isso? É isso que está acontecendo comigo. E aconteceu já com muitos e vai acontecer com muitos outros. Deixa você que saiu do sistema religioso passar por uma situação grave. O que eles vão dizer é isso. É isso que eles vão dizer. Deus te deu uma oportunidade para você se arrepender, para você se reconciliar, para você voltar para Jesus, para você voltar para a igreja. Oh, a mão de Deus está pesando sobre ele. É isso que eles dizem. Não há amor. Eles não conhecem a essência do amor de Deus. O amor de Deus que excede todo o entendimento. Um amor que ninguém tem como descrever. Um amor de Deus que ama a todos. Que não faz acepção de pessoas. Mas eles fazem. Eles fazem. Então fica aí essa palavra. Foi isso que aconteceu.
Sem dizer que muitos deles pensam tudo isso, mas não têm coragem de dizer, são covardes, mas falam para outros. Aquela fofoquinha, né, que existe entre eles. Fica aí esta palavra, faça uma reflexão, divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas possam tomar conhecimento de como é lá dentro desse sistema religioso. Com os nossos irmãos, eles são nossos irmãos. Nós não somos irmãos deles, mas eles são nossos irmãos. Eles fazem parte dessa família. Mas nós não fazemos, porque não temos um nome inscrito no rol de membro dessas instituições evangélicas. Porque não ceiamos, porque não dizimamos, porque não temos um homem como nosso cabeça, como nosso líder, vivendo debaixo da sua autoridade espiritual. O nosso Senhor é Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele é o cabeça. Só cremos num único Deus. Neste Deus que habita no nosso espírito, que é espírito, e nós o adoramos em espírito e em verdade, não apenas em dias da semana, mas todos os dias nós o adoramos, esse Deus em espírito e em verdade, e prestamos a Ele um culto racional, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 12, no versículo 2. Que Deus tenha piedade e compaixão dessas pessoas, dessa gente. Que as mentes deles possam serem abertas. Que eles possam despertar. Que eles possam viver o verdadeiro evangelho da graça de Deus. O evangelho do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Que eles abandonem esses rituais, essas liturgias, esses preceitos dos homens, esses rudimentos, que tirem de sobre eles esse fardo pesado, esse jugo, e vivam a plena liberdade em Cristo Jesus. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação é na mente. Conhecereis a verdade vos libertará. O evangelho da graça de Deus, ele liberta. Sabe o que eles dizem? Que é libertinagem. Aí eles dizem, então, eu posso fazer tudo. Se você quiser fazer tudo, você pode fazer, problema teu. Você tem livre-arbítrio. Humanamente falando, para você dizer o que você quer ou não fazer. Mas se você é espiritual, você não é mais carnal. Você não anda mais segundo a carne, mas você anda segundo o Espírito, porque os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E como um filho de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo, que tem a mente de Cristo, que é a mente espiritual, vai viver em libertinagem. Da onde vocês tiraram isso? Da onde vocês tiraram isso? A não ser que libertinagem para vocês sejam vestimentas e indumentárias, a não ser que libertinagem para vocês sejam o não praticar esses ritos que as instituições evangélicas colocam, esses fardos sobre os ombros das pessoas. A não ser que libertinagem seja isso. Mas a libertinagem, as obras da carne, quem é espiritual está longe disso, está longe dessas coisas. Porque ele sabe que o viver é Cristo. Ele vive para Deus. Ele vive para Deus, ele vive focado nas coisas do alto, nas coisas de cima. Ele pensa nas coisas do alto, nas coisas de cima. Ele vive o reino de Deus que está dentro dele, que é paz, alegria e espírito. E vai avançando, crescendo, fazendo entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para o louvor da sua glória. Muito obrigado
Beijo no seu coração, um forte abraço. Me ajude a divulgar essas mensagens para que pessoas possam serem livres, se libertar desse jugo, desse fardo pesado, dessa tão perversa e cruel religião e sistema evangélico, religioso. Ou seja, todo esse sistema religioso. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.